Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação. Vamos ter uma conversa, sobre reencarnação, esquecimento através do passado, esquecimento das vidas passadas e karma, Para falar disso, nós vamos falar que a reencarnação ela tem um propósito reeducativo, educativo e reeducativo, um propósito de evolução. Portanto, nós temos que pensar em nós como seres eternos, não mais pensarmos em uma vida só, apesar da nossa vida ter importância na nossa eternidade. Devemos entender dentro de nós que nós somos eternos e que nós não dependemos somente dessa vida atual. Essa vida atual está conectada a outras vidas passadas e a probabilidades futuras. Como assim? A vida que temos hoje, chegamos nesse ponto hoje, e esse ponto de hoje tem estreitas ligações com as vidas passadas, não com uma, mas com várias vidas passadas, e com a necessidade de evolução. Então, um acontecimento, uma coisa que acontece na sua vida, na vida de uma pessoa que você vê na televisão, essa coisa está encaixada na questão de karma e de necessidade de evolução, como o Espiritismo chama de provas e expiações. O karma, ou seja, o karma é você receber aquilo mesmo que você plantou, você colher aquilo mesmo que você plantou. Então, se você fez o mal no passado, hoje você está recebendo o mal por esse karma. Pode estar ou não, Porque entra aí aquela outra questão da prova. A prova, ela acontece por necessidade de evolução. Então, se eu tenho, para mim evoluir, para que eu evolua, se eu tenho que desenvolver coragem, e hoje eu não tenho coragem, podem ser imputadas, pré-determinadas, situações na minha vida que sejam para que eu exercite essa coragem, que será necessária para a minha evolução, para o meu crescimento espiritual. Entende? Alguma situação que aconteça hoje pode ser por necessidade ou pode ser por ligações karmáticas com outras vidas do passado. Entende? Ou um ou outro. Não existe acaso. Estamos andando nesse meio que vai nos fazer evoluir. Devemos entender isso perfeitamente, para que possamos entender as outras questões que vamos falar. Então, muitas pessoas falam o seguinte: mas é injusto de Deus, Deus me abandonou porque eu sofri isso ou aquilo, porque é injusto eu estar pagando por uma coisa que eu não lembro. Vamos dar um exemplo, dentro da mesma vida. Imagine você com 20 anos de idade. 20 anos de idade você tem consciência do bem e do mal, etc. Você sabe o que está fazendo. Então, você com 20 anos de idade, você chegou no meio de um monte de gente, você viu uma pessoa de costa e você deu um bandão na pessoa. Você foi lá e passou a perna, a pessoa caiu, e você saiu rindo, correndo no meio das outras pessoas. Ou seja, a pessoa que caiu, ela não te viu. Ela somente sofreu a queda, se machucou, etc.
você saiu correndo no meio das outras pessoas, brincando. Porque o ser humano, nós, no estágio de evolução, nós temos tendência a achar que aquilo que fazemos de negativo, que soa negativo para o outro, é uma coisa pequena. Mas quando acontece conosco, nós damos uma proporção maior. Entende? Então, você saiu rindo no meio da pessoa e aquela pessoa lá nem sabe quem você é, só sabe que caiu, se machucou e sabe que alguém passou uma banda nela, passou uma rasteira nela. E por isso que ela caiu. Passa-se o tempo, passa-se mais 20 anos e você, que deu a rasteira, hoje você toma a rasteira. Sem saber, você está de costas, você é a mesma pessoa, entre aspas, né? Vamos dizer que a situação se repita, só que agora você é a vítima. Então, você tomou a rasteira, bum, caiu e você nem viu quem foi que te deu a rasteira, você só sabe que alguém te deu a rasteira. Quando você sofre, você tem a tendência de aumentar a proporção, porque você está sendo a vítima. Nesse momento, você, muito difícil, vai lembrar que há 10 anos atrás você deu a rasteira. Você não vai lembrar. Você vai focar que alguém te deu a rasteira. Você vai focar na sua dor. Você vai focar em diversas coisas, mas você não vai lembrar. E mesmo que você lembre, você não vai querer reconhecer, porque é típico do ser humano, do ego. Você não vai querer reconhecer que você também deu a rasteira. Então, um exemplo na mesma vida em que as lembranças se apagam por causa do tempo. Então, elas não se apagam elas se apagam entre aspas, elas se camuflam por causa do tempo. Na questão da reencarnação, além de se camuflar por causa do tempo, as lembranças, algumas lembranças são realmente mais apagadas ou mais camufladas, mais arquivadas pela espiritualidade para não prejudicar o ser humano. Muitos querem explicações sobre isso, contestam, porque acham que iriam evoluir mais rápido se lembrassem. Vejamos, você quando sofre um trauma, uma pessoa, outro exemplo citado dentro da mesma vida. Hoje, na vida de hoje, uma criança, um ser com 10 anos de idade, sofreu um trauma, qualquer que seja, né? Um trauma. Sofreu uma questão, uma situação traumática. Vemos aí isso diversas vezes, psicologia trata disso, a psicanálise, a psiquiatria. Então, essa pessoa que sofreu um trauma na infância, ela tem desvios de comportamento na fase adulta, né? Até idoso tem desvio de comportamento. E se o psicólogo, o psicanalista trouxer, ou a pessoa mesmo lembrar da mesma cena do passado, não só a lembrança da cena, o filme volta. Não é só o filme que volta à mente, mas volta também as sensações e as emoções. Isso mostra pra gente que a nossa memória ela está conectada com todas as emoções. A nossa memória ela não se prende somente a uma cena, mas ela traz junto a bagagem emocional que aquela cena provocou em você, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você fechar o olho e lembrar de um episódio ruim que você sofreu no passado, você ficar forçando isso na sua mente, essa lembrança, é normal, é natural que você, dependendo do tempo que você fique forçando isso, é normal que a carga emocional volte. Então, se foi algo que te fez chorar, muito provavelmente você vai ter vontade de chorar de novo. Se foi algo que te deixou triste, isso vai mexer no seu interior e te deixar triste novamente. Se foi algo que te deixou feliz, foi um cheiro, muitas vezes um cheiro, um odor, traz uma lembrança emocional do passado. Então, entendamos que, por exemplo, uma pessoa que lembrasse não só de cenas de suas vidas passadas,
lembrasse das cenas, ela também iria trazer para o externo, para o lado exterior, né? Para o seu corpo atual, as lembranças emocionais. Se sabemos que muitas vezes nós nascemos num seio familiar onde um ou outro pode ser um inimigo, então imagine uma criança, um ser, independente de ser criança, que lembre não só da cena, mas traga também a lembrança emocional de um irmão, que hoje é irmão, mas no passado era o inimigo, que a matou nesse passado. Qual a probabilidade de perdão? Para que haja o perdão, dependendo do ato, quanto mais grave o ato, para que haja o perdão é necessário um tempo e um esquecimento para um trabalho psicoemocional. Então, é muito difícil você, qualquer um de nós, é natural, perdoar uma atitude negativa de uma outra pessoa naquele exato momento. É necessário um tempo de afastamento para que eu perdoe. Quando a lembrança, a cena vem de volta, que traz também a carga de lembrança emocional, isso torna a ação cada vez recente. Isso não dá essa distância. Porque eu vou ter dificuldade, porque eu não sinto. Eu sinto raiva, eu sinto vontade de fazer e acontecer de repente. Entende? Então, essas crianças do exemplo, teriam uma grande dificuldade de perdão e não iam refazer as pazes, não ia se refazer o círculo emocional. Muitas vezes, trazemos em nós a lembrança instintiva, ou seja, tem pessoas que nós temos antipatia, mesmo da família, vemos isso direto, de pessoas que às vezes não gostam de pai, de mãe, de irmão, nem sabe por que não gostam, simplesmente não gostam, não sabem porque nunca fizeram mal a eles, então eles não sabem. Mas essa lembrança instintiva, essa lembrança emocional, que já é apagada, tá? Não é na mesma proporção de quando aconteceu o ato, essa lembrança emocional é decorrente de inimizades do passado. Então, isso seria totalmente prejudicial para a evolução dos seres. Essa questão de lembrar das vidas passadas. Tanto para o bem quanto para o mal. Imagina uma pessoa que tenha que deixar, é óbvio que nós, para evoluirmos, temos que abaixar as nossas negatividades, né? Então, se eu tenho orgulho, eu tenho que colocar isso num nível de equilíbrio. Se eu tenho uma vaidade, eu tenho que colocar isso no nível de equilíbrio. Se eu tenho uma ganância, eu tenho que abaixar isso em nível de equilíbrio e aumentar a minha humildade, a minha paciência, as virtudes. Enfim. Uma pessoa que tenha uma vaidade, uma certa proporção alta e tenha que abaixar essa vaidade, imagina se ela lembrasse que foi uma rainha, ela ou ele, ou que foi um rei, que foi um soldado importante, uma pessoa importante do passado. Imagina se lembrasse nitidamente das cenas, de tudo que aconteceu, tudo que ganhou, etc., da situação social que tinha. Isso iria atrapalhar a pessoa de equilibrar e abaixar essa vaidade. Então isso demonstra que até para esses lados isso seria negativo, essa lembrança. Então por isso também, né, fora aquela questão que falamos do tempo causar um certo abafamento, um certo esquecimento, fora isso, por isso também seria negativo a lembrança. Então, devemos entender que a reencarnação é para que nós cresçamos, entende?
existem falhas no sentido de, às vezes algumas pessoas reencarnam, mas não evoluem. Não, por quê? Por causa do nível de rebeldia delas. Devemos entender tudo, como eu falei no início, como uma eternidade. Então, aquele que não evoluiu hoje, lá na frente, ele vai chegar num ponto de evolução. Aquilo ali, aquela negatividade, também foi uma permissão, né? E uma liberação de livre-arbítrio. Então, a pessoa... então não temos livre-arbítrio? Temos. Nosso livre-arbítrio é limitado. Vamos dizer que de 100% é isso aqui, 100%. Ó, aqui, até na tela aqui, ó. Aqui de um lado ao outro da tela é 100%. Nosso livre-arbítrio é isso aqui, ó. Só dentro desse espaço aqui. Daqui para cá, já é predeterminação. Temos um livre-arbítrio limitado. Esse livre-arbítrio limitado permite-nos fazer bastante coisa? Sim. Desde que isso não vá prejudicar uma evolução maior. Entende? Não existe acaso. Mas a pessoa foi atravessar na rua e 2 pessoas foram atravessar na rua. Uma escolheu ir para cá, outra ir para lá. Uma foi atropelada, a outra não. Então, aqui, as 2 foram pré-determinação ou teve a liberdade de escolha? Até a nossa liberdade de escolha cai dentro da situação de provas ou expiação. E sendo que nossa liberdade é isso aqui que eu falei. Até a nosso livre-arbítrio, né, cai dentro de prova ou expiação. Então, quando é uma expiação, já não existiu livre-arbítrio. Mas quando é prova, sim. Por quê? Qualquer situação vai servir como aprendizado. Então, qualquer situação serve como prova. O livre-arbítrio entra na questão da prova. Que é permitida, vamos dizer assim, né? Que acontece num campo maior, porque Deus, o todo, é consciente de tudo. Acontece e vai ser, como é que eu vou dizer? Vai servir de aprendizado para todos nós. Então, espero que todos tenham gostado dessa conversa. Deixe seus likes, deixe seus comentários, comentem, perguntem se quiserem, deixem temas para conversarmos, né? Quem quiser dar indicação sobre um tema que eu venha falar, pode deixar. Compartilhem, porque eu acredito e acho que vocês vão acreditar também que essa conscientização sobre a espiritualidade, sobre as coisas que lidamos com a espiritualidade, essa conscientização é muito importante para que saibamos onde estamos andando e não fiquemos perdidos, nos achando vítima. Meu Deus, coitado de mim, eu sofri isso, sofri aquilo. Tome tudo como aprendizado. Independente se é karma ou não, tudo serve como aprendizado. Não se ache vítima. Não é que não tenhamos que ter compaixão pelo outro, mas também não temos que ficar com sentimentalismos. Devemos entender que tudo aquilo que acontece com o outro, acidentes, mortes, coisas bobas, independente, tudo que acontece com o outro e conosco faz parte de um processo de crescimento. E muitas vezes tinha conexão com coisas do passado. Não vamos saber os detalhes,
minuciosamente, nos mínimos detalhes, não vamos saber. Mas vamos saber que tem ligações com coisas do passado ou é uma prova para que a pessoa e todos os envolvidos, né? Porque geralmente algo que acontece não acontece com um só, mas envolve outros. Desde o momento em que você, por exemplo, eu vi na televisão uma cena de um assalto que aconteceu isso. Aquilo ali mexeu comigo no meu íntimo. Eu vi na televisão, nem conheço a pessoa. Mexeu comigo no meu íntimo e tal, então me envolveu, me impactou. Então tudo que envolve as outras pessoas no sentido de impactar, etc., tudo isso serve para todos como aprendizado. Pode fazer parte de um karma ou não. Mas, independente, serve como aprendizado e como crescimento. Se você souber como olhar, do momento que você olha, tem um ângulo de vista, né? Tem um ângulo de visão para determinada situação. Esse ângulo seu é negativo, coitado da pessoa. Eu digo, repito, não que não tenhamos que ter compaixão. Compaixão é aquele sentimento que faz que você entenda o problema do outro e se ponha apto a auxiliar. Do momento que você faz somente, existe o sentimentalismo barato de coitado, mas você, na hora de fazer algo em benefício daquele outro, você não vai fazer, mesmo que tenha condições, então é um sentimentalismo barato. Porque a compaixão verdadeira, ela move. O amor verdadeiro, ele te move a tomar uma ação. É como a história do bom samaritano que Jesus falou, né? O bom samaritano, ele ajudou, ele teve uma ação proativa. O amor é proativo, a compaixão também é proativa. Entende? Então, a compaixão nós devemos ter. Nos colocar, entender a necessidade do outro, tal. Mas trazer isso de uma forma de um sentimentalismo negativo, isso nós devemos ter equilíbrio para não fazer isso, porque isso prejudica a nós no sentido psicológico, emocional, né, psicoemocional e espiritual. E até físico por causa de questões psicossomáticas. Tá? Ou seja, podemos, por causa de um sentimento desse, que vimos coisas na televisão, na rua, etc., e ficarmos trazendo essa negatividade para dentro de nós, por causa disso podemos refletir doenças em nosso corpo. Na mente, no sistema, na questão emocional, etc. Portanto, devemos ter equilíbrio ao observar, nos colocar no lugar do outro, saber a necessidade do outro. Se não conseguirmos ser proativos, fazer algo pelo outro, então que esqueçamos essa situação. Que nos concentramos no nosso objetivo de aprendizado e crescimento para a vida eterna. Nossos objetivos de vida. Isso é egoísmo. Não é egoísmo. Isso é autopreservação e prevenção contra possíveis males próprios. Não é egoísmo, porque se você é proativo, se você tem compaixão a ponto de te levar a fazer algo, né, isso não é egoísmo. Mas se você entende que você não tem capacidade de fazer algo e deixar isso para lá, isso não é egoísmo. Isso é questão de inteligência emocional. É saber lidar com as próprias emoções e não querer se poluir. É igual a alimentação. Você não vai se alimentar com algo que você sabe que vai te poluir, que vai te prejudicar. Entende? Você não vai beber veneno, né? Você não quer suicídio. Então, a questão é essa, você saber lidar com as situações. Não fique procurando muitas explicativas. Tinha coisa no passado ligada, isso, aquilo. Não. Auxilie dentro daquilo que possa auxiliar. Se não pode, foco em você.
Entende? Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.